essa igreja, acompanho vocês pela internet, conselho da igreja. Para mim tem sido um tempo muito gostoso aqui com vocês, tá, gente? Muito, muito gostoso mesmo. Conhecer vocês, a dinâmica da igreja, meu coração sai daqui pegando fogo, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos para aquele texto ali, está projetado. Vamos para 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, verso 10. Lá na igreja nós temos o hábito de expor livros sequenciais da Bíblia. Agora nós estamos lá numa peregrinação nesse livro de 1 Pedro. Eu queria compartilhar com vocês um pouco desse texto. Eu falei de manhã que a igreja de vocês é uma igreja tão bela, tão bonita. E vocês podem preparar, tá, o conselho aí, a turma, para quebrar essas paredes. Já está pequena a igreja, vamos ter que crescer essa igreja. Então a meta agora é 500 membros aí nos próximos anos. Amém, gente? Amém. O presbiteriano também fala um amém, vigoroso. Então, eu falei de manhã que há algumas tentações do crescimento. Eu falei de manhã que nós, quando crescemos, nós somos tentados a esquecer de pessoas e focar muito na estrutura do negócio. Mas hoje à noite eu queria dizer para você que há uma segunda tentação. Quando nós crescemos como igreja, nós podemos esquecer quem somos como igreja e para que fomos chamados. Isso é um problema. Não apenas para a igreja. Se na sua vida você se esquecer quem você é e para que você foi chamado, você vai ter sérios problemas. E eu não preciso conhecer todo mundo para saber que talvez você tenha entrado aqui nessa noite e a sua vida não está legal, sua vida está um pouco bagunçada. Talvez o seu casamento está um pouco conflituoso, a criação dos seus filhos talvez não esteja muito legal. Talvez é a oportunidade que Deus está nos dando essa noite para reavaliar primeiro quem somos e para que você foi chamado a ser e a fazer. Vamos ver então nessa noite essas duas coisas: para que ou quem somos e para que existimos, tanto como igreja como pessoa, indivíduo. Ok, vamos então para o texto bíblico, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9 e o verso 10. Deixa eu andar aqui, porque agora o Mauro está chegando aí para tocar, e eu não quero atrapalhar o Mauro. O Mauro já esteve lá na igreja em duas ocasiões, é um cara gente boa. Ok, 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e o verso 10 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar? Você pode orar no seu coração, de forma muito simples. Senhor, fala comigo nessa noite. Pai, obrigado por estar aqui com esses irmãos queridos, povo do Senhor, um povo bonito, um povo que foi chamado para servir a essa igreja nessa cidade. Ó Pai, nós cantamos, nós oramos e agora nós abrimos a palavra do Senhor e pedimos que o Senhor fale conosco. É um desafio falar para tantas pessoas com história de vida diferente, com sentimentos diferentes, mas nós nos descansamos na Tua palavra, porque somente ela tem o poder de falar a corações tão diversos nessa noite. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, gente, amém. Se eu perguntasse para você hoje, cara, quais são os maiores perigos para a sua vida cristã? O que você me responderia? Quais são os maiores obstáculos que impedem você de progredir na sua vida cristã? Quais seriam esses obstáculos? Ou se talvez eu mudasse um pouquinho a pergunta e te fizesse a pergunta no seguinte: quais são os maiores obstáculos para a vida cristã dos seus filhos? Eu acho que haveria aqui algumas respostas. Talvez você pudesse falar para mim assim: poxa, pastor, eu acho que o maior desafio para a nossa vida cristã, vivendo nesse mundo, seria conviver com o materialismo. Aliás, o materialismo presente nessa cultura ocidental,
que nos ensina que a vida gira em torno das experiências materiais. Eu estava conversando recentemente com um amigo lá em Rio Verde. Ele dizia assim: pastor, o problema nem é a gente gastar um pouquinho mais para investir na educação dos nossos filhos. O problema está sendo agora nós enviarmos os nossos filhos para uma escola de classe média alta e ali, naquela escola, os nossos filhos serem catequizados no materialismo. Aí ele falando assim: cara, esses dias para trás, a minha filha chega para mim e fala assim: papai, sei lá, 11 anos, papai, eu estou precisando de um iPhone 15. Peraí, você está precisando de um iPhone 15? Tô, papai, estou precisando. Para quê? Não, porque a minha coleguinha chegou lá com o iPhone 15, diz que o iPhone 15 tem tantos filtros para o Instagram. Não espera, filha, você não está entendendo o que é isso. Perceba que o desafio não é apenas darmos boa qualidade de ensino para os nossos filhos, mas é enviá-los a uma escola onde eles vão estar nesse ambiente talvez materialista, ou talvez você diga assim: não, pastor, o maior desafio para a minha vida cristã hoje talvez seja viver nesse ambiente político progressista. Aliás, o progressismo político não é apenas um problema lá fora, mas nós já estamos começando a enfrentar o progressismo religioso, que tenta vir sempre minando, questionando os fundamentos da nossa fé. Eu diria assim, talvez tudo isso seja plausível, mas sabe, eu estou profundamente convencido de que Pedro deseja nos ensinar algo muito, muito mais profundo, gente. Como eu queria ser pastoreado por Pedro. Pedro era um pastorzão. Pedro era daqueles caras, assim como pastor, que ele olhava para o seu rebanho e ele conseguia detectar os problemas do seu povo. Pedro que outrora era um intempestivo, era um pitbull, né, Pedro, quando estava com Jesus Cristo, metia a espada na orelha Agora parece que Pedro ele está mais tranquilão, ele já é um senhor, e agora com as suas penas, ele vai escrever para uma igreja, aconselhando aquela igreja. E o que me chama a atenção, sabe o que é, gente? É que Pedro vai mostrar aqui nessa carta, sobretudo nesse texto, que o maior perigo que você pode ter, ou o maior obstáculo que você pode ter na sua vida cristã, não está fora de nós, mas o maior perigo para a nossa vida cristã está dentro de nós, a saber, os nossos próprios desejos. Meu irmão, lidar com os nossos desejos é um problema muito sério. Então Pedro vai caminhar para aquela turma, e aquela turma ali, eles estão dispersos numa terra que não era deles, e eles estão vivendo num ambiente cultural totalmente anticristão. E é muito possível que essa turma que estava vivendo em um ambiente anticristão, eles estão tentados a perder a sua fé. Você imagina você viver numa cultura que não é sua, e você se relacionar com uma cultura que não tem as crenças que você tem. Você se relacionar com uma sociedade, com uma cultura que não pensa como você pensa. Todos os dias da nossa vida nós acordamos, vamos trabalhar, vamos para a escola ou para a academia, e nós estamos em batalha por viver nesse mundo cultural que professa algo totalmente diferente daquilo que cremos. Esse era o problema daquelas pessoas a quem Pedro escreve, e esse é o problema seu e meu. Porque amanhã, se der tempo, eu ainda vou para a academia. Eu tento, gente. Eu não estou brincando, eu tento. Esse dia para trás eu estava lá na academia, e aí eu estava fazendo um supino reto. E aí peguei 10 anilhas de cada lado, de 10 quilos.
repetições de 12. Levantei, fortão, né? Dei uma olhada no espelho. Aí chegou uma jovem senhora e falou assim: posso revezar com você aí? Você quer ajuda para tirar as anilhas? Ele falou: não, eu quero ajuda para pôr mais algumas anilhas. Você me ajuda aí? Eu falei: não é possível. Isso aí mexeu com o meu ego. E depois ela botou as anilhas e falou assim: você quer que tire? Eu falei: não, pode deixar. Pode pôr mais 2 aí. Fiz 4. Nós estamos inseridos dentro de uma cultura. Você não pode viver desse mundo e não dizer que se relaciona com a cultura. Você está se relacionando com a cultura. Agora há um perigo. Porque ao se relacionar com a cultura, há uma tentação. Esquecer de quem você é. E esquecer para o que você foi chamado a viver nessa cultura. Então vamos lá, gente. Esse texto vai ensinar para nós 2 coisas. A primeira coisa que esse texto nos ensina é o seguinte: como um ser cultural que você é, interaja com a cultura, mas não esqueça quem você realmente é. Pegou? Interaja com a cultura. Igreja Petrópolis, vocês foram chamados para se relacionar com a cultura que vocês estão inseridos. Mas ao fazer isso, não esqueça quem vocês são. Se não, observa, por favor, o verso de número 9 aí que Pedro fala com a gente. Ele diz, volta lá se você fechou sua Bíblia ou seu celular, se bem que está projetado. Diz assim: porém vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade, de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Que belo isso! E note nesse momento aqui, nessa carta, que Pedro aqui, ele sugere, em nenhum momento, que aqueles crentes deixem o ambiente cultural em que eles estão inseridos. Pedro não diz para aqueles caras assim: olha, não vai na academia amanhã na segunda-feira não, porque você vai ser tentado a flertar com a mulher que não é sua. Não, ele não diz isso. Pedro não está dizendo assim: amanhã quando você acordar, você trabalha num ambiente totalmente secularizado, né? Não vai lá não, porque você vai viver. Não, ele não diz isso, ele diz: e vai. Você precisa se relacionar com o mundo que você foi criado para se relacionar, mas, ao se relacionar, por favor, não esqueça quem você de fato é. Esse é o segredo, gente. E aí Pedro está dizendo assim: o grande problema de viver nesse mundo é nós esquecermos a nossa identidade. Quem você é, cara? E Pedro, de forma muito didática, então, vai relembrar aqueles crentes quem eles são. Ele já começou a fazer isso desde o início da carta, mas ele vai reforçar isso, quem eles são. Ora, o que nós passamos a ser depois que Cristo nos alcançou? Ele diz: vocês são raça eleita. O que é isso? O que Pedro quer dizer com isso? É natural que ele está escrevendo para um ambiente, para um grupo de pessoas que eles entendiam muito esse conceito de raça. Isso era algo muito vívido para eles. Mas o que Pedro está dizendo aqui é dizendo assim: olha, quando vocês forem se relacionar com o mundo, lembre do seguinte: quando Deus escolheu você, Ele não apenas escolheu você, mas Ele adotou você como filho e inseriu você dentro de uma família, a saber, igreja. E porque você faz parte de uma igreja, agora, entre aspas, você faz parte de uma raça. Ele não está falando de cor de pele, de idioma, não, ele não está falando isso, ele está falando agora, por ser adotados por Deus, Deus enxertou você dentro de uma família, e essa família se chama igreja. É por isso que eu não sei seu nome, mas eu falo assim: ei, irmão, beleza? Beleza, pastor, está tudo bem. Dias para trás eu estava lá no mercado, lá no shopping, lá em Rio Verde, fazendo alguma coisa com a Rafa, eu acho que fui tomar açaí com ela.
Aí eu estou lá pagando lá. Aí chegou acho que foi um cara, um jovem, falou assim: e aí, pastor? E aí, velho, bom? E como é que está lá? Na época nós estávamos expondo Eclesiastes. Como é que estão as mensagens na Eclesiastes? Eu falei: tá, beleza. Quem é? Ele me chamou de pastor, eu chamei ele de irmão e está tudo certo. Nos chamamos mutuamente de irmãos porque nós estamos dentro de uma igreja. E nós estamos dentro de uma igreja chamada família. Mas, pastor, qual que é a implicação desse negócio? O que significa o fato de ser adotado por Deus e agora se tornar povo de Deus, uma raça, e ser enxertado dentro de uma igreja? Cara, isso tem implicações diversas. Deixa eu falar algo para você. Eita. A vida cristã implica em viver em coletividade. Não perca o raciocínio aqui. Pelo fato de ser adotado por Deus, você foi colocado dentro dos limites de uma família. Leia-se igreja. Você não pode viver dentro do ambiente de família de forma individualizada. Antes disso, não tem como você falar assim: ah, Deus me salvou. Qual igreja você pertence? Não tem igreja, só desigrejado. Não existe isso. Não existe desigrejado, criatura. Porque se Deus te salvou, Ele não vai deixar você penando por aí. Ele vai te enxertar dentro de uma família. Senão Ele não te adotou. Porque um dos pressupostos da adoção é você pertencer a uma família. E viver em família, gente, não é viver em individualidade. Eu faço parte da igreja lá, mas não dou esse povinho, não. Eu faço parte da igreja, mas eu toco aqui, mas eu toco as músicas que eu gosto. Faço parte da igreja, mas as pessoas têm que girar em torno dos meus gostos. Eu tenho que, de mês em mês, o pastor tem que massagear o meu ego para eu ficar... Cara, que você não entende, você não entendeu o evangelho. Viver em família pressupõe coletividade, abraço, brigar com o outro. Deixa eu dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Viver em família requer algumas coisas. Por exemplo, viver em família requer estender a toalha molhada que o outro deixou sobre a cama, não é? Lá na sua família não acontece isso não, só lá em casa. E você quer ver a minha esposa um veneno. Eu pegar a toalha dela e enxugar com a toalha. E aí quando eu vejo, foi a toalha dela. Mas que depressa eu estendo lá. Na hora que ela vai tomar banho com a toalha molhada, eu falo assim: com a minha toalha não, Juliano. Mas não tinha outro, amor. Viver em família é tolerância. Viver num ambiente de igreja é tolerância. É pendurar a toalha molhada que o outro deixou sobre a cama. Metaforicamente. Viver em família pressupõe paciência. Vocês são raça, vivem dentro do mesmo ambiente, paciência. Gente, eu tenho 2 mulheres em casa, vocês não estão entendendo o que é isso, não. O culto começa às 7, gente. Não começa a arrumar no mesmo horário que eu começo, pelo amor de Deus. Porque eu preciso entrar dentro de uma camisa, de um paletó e amarrar minha gravata. Vocês têm que passar blush, pó, contornar o olho, passar a chapinha. E eu estou sentado, velho. Vocês não me respeitam, respeita o meu tempo. Viver em família requer paciência. Mas sabe,
viver em família é necessário. Porque quando nós vivemos em família, Deus vai tratando os nossos egos. Quando Deus enxerta você dentro de uma família da fé, e você começa a conviver com pessoas com gosto diferente e tal, Deus vai quebrando você e Deus vai moldando você. Quem vocês são? Raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. O povo de Deus é propriedade exclusiva de Deus, porque eles foram comprados. E quem comprou pagou um alto preço, a saber, o sangue de Cristo. E quem comprou não pode devolver. Você entende esse negócio? Quem você é? Quem você é, cara? Quando amanhã você for para o trabalho e você for tentado a esquecer quem você é, você deve se lembrar daquilo que a palavra de Deus diz, quem você é. E eu acho interessante esse lance de ser propriedade exclusiva de Deus, porque quando Jesus derramou o sangue dele naquela cruz, o Pai, Ele olha para nós, e de forma muito figurativa, Ele diz agora, definitivamente você é meu. Você é meu. Ei, talvez você esteja pensando assim, pastor, o que esse negócio tem a ver comigo, cara? Amanhã eu vou trabalhar, vou para a academia, vou fazer uma viagem, O que isso tem a ver comigo? Cara, isso tem tudo a ver com você. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu cheguei aqui triste, eu só vim aqui porque, na verdade, eu quero ouvir o Mauro. Minha vida não está legal. O que isso tem a ver comigo? Se você é filho de Deus, se Deus de fato te adotou, isso tem tudo a ver com você. Sabe por quê? Porque de forma metafórica, Deus olha para você e diz assim, meu filho, você pode estar sendo rejeitado pelo seu cônjuge, você pode estar sendo rejeitado pelos seus filhos, você pode estar sendo rejeitado pelos seus familiares, mas sabe, eu jamais te rejeitarei. Sabe por quê? Porque você é meu. Todos podem rejeitar você, mas eu não vou rejeitar você, porque você é meu. Você é propriedade exclusiva minha. Ou talvez Deus esteja falando para você nessa noite, meu filho, espere aí, pense nisso. Talvez, gente, nós nunca iremos experimentar o sucesso humano. Eu falei isso pela manhã. Todos nós, a maioria de nós somos ordinários. Provavelmente você jamais, estou desencorajando vocês, né? Talvez você nunca vai, pastor, vem lá de fora para falar, conquistar as realizações que você tanto deseja. Mas sabe, você não precisa alcançar aquilo que o seu coração deseja para ser aceito por Deus, cara, essa é a melhor notícia. Você não precisa conquistar aquilo que você acha que precisa conquistar para ser alguém. Você não precisa disso para ser aceito por Deus, porque Deus já olhou para você como filho amado e disse, eu já te aceitei do jeito que você é minha propriedade. Irmãos queridos, amanhã nós vamos sair daqui, ou hoje, né? Nós vamos sair daqui, nós vamos estar inseridos nos mais diversas camadas da sociedade. Cara, vai para lá, se relacione com pessoas descrentes, sim, vai. Mas não esqueça quem você é, porque amanhã
você vai encontrar tentações na sua vida que vai fazer de tudo para você esquecer quem você é. Amanhã você vai lidar com sentimentos de abandono, você vai olhar para o seu passado e você vai sentir uma autopiedade de você mesmo, e até os seus desejos, as suas frustrações, serão tentações para que você esqueça quem você é. Eu sou um pastorzinho do interior mesmo, do Goiás, quem sou eu? Não. Eu sou raça eleita, povo de exclusividade de Deus. Segunda coisa, para a gente terminar. A segunda coisa que Pedro nos orienta aqui é que não apenas ao viver nesse mundo nós devemos se lembrar sempre quem nós somos. Mas a segunda coisa que Pedro diz é que, para que tudo vá bem, eu preciso também interagir com a cultura e não me esquecer para o que eu fui chamado a fazer. Então a suma é o seguinte: você não pode esquecer quem você é, e você não pode esquecer o seu chamado. Se não, por favor, volte lá ao texto, a sequência do texto. Verso 9 ainda: porém vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu não consegui aí entrar em todas essas características por conta de tempo, mas olha só a finalidade. Olha a finalidade. A fim de proclamar o quê? Está projetado aí? Vamos lá, 1, 2, 3. A fim de... Vamos lá, todos juntos? Proclamar. Está projetado aí, não? Então vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá se já. A fim de proclamar. Eu estou errado. Está diferente? Eu estou errando aqui, pô. Então vamos lá. A fim de proclamar as virtudes. Eu estou achando que eu estou moderno, que eu estou com a NAA. E eu pregava na revista atualizada. A fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ei, deixa eu terminar com isso. A igreja presbiteriana Petrópolis não foi chamada, e quando eu falo igreja, leia-se você. Não fomos chamados para pregar uma ideologia. Vocês não foram chamados para pregar posições sociológicas. Existem instituições muito melhores do que a gente fazendo isso. Nós fomos chamados para proclamar o Evangelho. Esse é o nosso chamado. Esse é o seu chamado. Nós somos chamados para apresentar a essa sociedade de séries. Esperança, gente. Redenção. É para isso que existimos. E sabe, nós precisamos ser hábeis em contar história. E por favor, não pense que proclamação do Evangelho se resume a uma pregação formal da palavra de Deus, como eu estou fazendo com vocês aqui. Não necessariamente. Nós podemos contar as virtudes do Evangelho. Esse Evangelho tão belo. Esse Evangelho que transformou a sua vida, a minha vida. Nós podemos falar desse Evangelho. Nós podemos contar as virtudes da redenção, simplesmente contando a nossa história. Ei, sempre que puder, conte história.
Fale como Cristo chamou você das trevas para a maravilhosa luz. Conte história. Isso é proclamar as virtudes do Evangelho. Fale para as pessoas. Fale como Jesus Cristo entrou na sua vida e como Jesus Cristo conduziu a sua história. Conte história. Fale para as pessoas que estão ao seu redor, seja na faculdade, seja na academia, seja no trabalho, seja na sua casa. Fale para as pessoas como Jesus Cristo ajudou você a se enxergar, sendo você um cego. Conte histórias. Fale para as pessoas no seu ambiente social como que Jesus Cristo, por graça, fez você enxergar os males dos seus próprios pecados, e na sua misericórdia, Ele te perdoou. Conte histórias. A minha esposa é boa para contar histórias, ela é uma evangelista de mão cheia, eu não sou. É ruim falar isso, né? Eu me sinto confortável em pregar para crente. Aí, coisa. A Josi, ela está na academia, na bicicleta, começa a conversar com a pessoa aqui, quando pensa que não, domingo, você viu, amor, aquela mulher na academia? Eu falei, quem que é aquela mulher? A amiga da academia. Amiga como? Não, eu estava pedalando lá, eu comecei a contar a história para ela, como que Jesus me converteu. Esses dias ela estava discipulando umas 4 mulheres lá. O que você fez? Contei a história. Como assim? História da minha vida. Você tem que pregar a Bíblia. Fica na sua. Você prega a sua Bíblia, eu vou testemunhar. Estou com vocês lembrando. Seja submissa ao seu marido. Você fica bravo. Eu estava lendo um livro. E aí o cara citou um outro cara. Um tal de Gary Easel. Eu não sei quem é, depois eu fui pesquisar. Eu não sabia quem era, fui pesquisar. E esse cara, ele é um diretor teatral. O cara é expert em teatro interativo. Eu gostei desse negócio. Falei, eu vou pesquisar um pouco mais esse cabra aqui. E fui lá dar uma pesquisada, e eu li uma citação dele num livro que eu achei legal demais. Falei, cara, é isso aqui. Bang. Ele diz assim, no teatro interativo, teatro, você vai interagindo com a plateia. No teatro interativo, os atores devem criar um relacionamento com os convidados, envolvendo-os na história que está sendo encenada. É isso, gente. É isso. Conte histórias. Vai encenando a história de Deus, como a história, a sua história, ou a história de Deus entrelaça com a sua história, e como que Deus mudou a sua vida, para as pessoas começarem a olhar assim, e dizer assim, eu quero entender mais essa história. Não faça de você o centro da história, mas Cristo o centro da história. Conte história. Eu comecei o meu ministério meio durão, já tenho 15 anos de pastorado. Aí já vai ficando um pouco mais velho, vai ficando meio bobo, né? Meio chorão. E aí eu comecei a experimentar algumas coisas no ministério que me fez chorar. Eu estou acabando, tá, gente? Calma aí. Eu era pastor de jovens no início do meu ministério, lá no interior de Minas. Eu sempre morei no interior. Eu lembro que naquela ocasião, eu era pastor de jovens numa igreja, e numa ocasião daquela chegou um rapaz, muito simples, ele mal conversava, ele trabalhava com funilaria, não tinha muita escolaridade, chegou a convite de um outro lá, e é para encurtar a história, eu falei, cara, eu vou estudar a Bíblia com você. Convidei não, intimei, eu vou estudar a Bíblia. Terça-feira à noite, espera aqui, 7 horas.
Se você vier, se você não vier, você vai fazer uma desfeita comigo. Aí era na imposição, né? Como é que não vem? E ele chegou lá, mal conversava, tímido demais. O apelido dele era Gordinho. Hoje nós não podemos falar mais isso. Alexandre, o nome dele. Começou a estudar a Bíblia com ele, Dado um tempo, Deus foi começando a mudar a história desse cara. E eu lembro que numa ocasião daquela, nós fomos para um acampamento de jovens. Eu fui pregar numa outra cidade. E aí depois de um sermão daquele lá, o pastor que estava nos recebendo, falou assim: gente, alguém quer falar alguma coisa e dar um testemunho aí? Esse menino, ele não ia no acampamento. Ele levantou, estava na última cadeira, boné atolado, óculos escuros, para ninguém perceber ele. E eu estou sentado aqui na frente. Aí o pastor: opa, tem lá no fundo. Eu falei: eita. Eu olho para trás e lá vem ele. Sabe quando você gela todinho? O que vai sair daí? Ele não conversa. Ele foi à frente, pegou o microfone trêmulo, a voz embargada, e disse assim: eu estou aqui para dizer algo para vocês. Eu não sei como aconteceu, mas Cristo mudou a minha história. Antes eu fazia isso, isso e isso. Hoje eu não faço mais. Antes eu não tinha vontade de buscar a Deus, hoje eu tenho. E se vocês me perguntarem o que aconteceu, Deus me encontrou. Eu não sei falar publicamente. Eu não sei articular teologicamente. Mas eu estou contando a minha história. Houve prantos naquele dia. Aquele dia eu chorei de forma copiosa. Houve um quebrantamento no meio dos jovens. E naquele dia eu entendi que Deus nos chamou para contar histórias, para proclamar as virtudes do Evangelho. E eu posso fazer isso contando aquilo que Jesus fez por mim. Você pode não saber articular teologicamente, o pastor vai fazer um discipulado com você para que você venha a ser hábil para isso. Mas você pode falar do Evangelho de forma simples, apenas contando o que Jesus Cristo fez por você. Igreja Petrópolis, esse é o chamado de vocês. Vocês existem para contar uma história séria. Vocês foram chamados para ser uma igreja contadora de história. Não contar a história do crescimento que vocês estão, de forma muito legítima, desfrutando. Mas vocês foram chamados para contar a história de redenção. Eu quero ouvir boas notícias de vocês. Eu quero voltar aqui, Gustavo, no templo maior, porque eu sei que ao contar histórias do Evangelho, Deus vai convencer muitas pessoas dessa cidade do pecado e trazê-los para essa família. Amém, gente? Eu quero terminar orando.